O gato tá tentando entrar aqui no quarto. Entra, desgraça. Vem cá, vou mostrar você. Vem cá. Esse aqui é o Leleco. Esse aqui ele me acorda de madrugada e pede comida, né? Vai lá, bonitão, deita lá. Bom, pessoal, eu não tenho nenhuma introdução, nenhuma abertura, então eu vou falando e a gente vai ver o que vai sair daí. Uma hora eu aprendo, né? Bom, nos últimos dias, no finalzinho de novembro e agora no início de dezembro, até hoje, dia 16, que eu pretendo mandar esse vídeo ainda hoje, um pequeno objeto no céu, ele se tornou muito interessante. E, tipo, a galera da astronomia amadora e da astrofotografia ficou empolvorosa e tentou buscar as melhores fotos, as melhores épocas. Épocas não, eu diria condições climáticas para você soltar uma foto bem bonita desse objeto. Para quem não sabe, esse objeto é um cometa, sim, o cometa 46P Virtanen, eu não sei, vamos botar no portuguesado, tá bom? Virtanen. Enfim, mas assim, a galera, quando eu falei com o pessoal que tinha um cometa no céu ontem à noite, né, quando fizemos a observação, o pessoal, como assim cometa, cara? Cometa não é raro? Não existia só o Halley? Porra, como assim, cara? Ele vai bater na Terra? Ele vai acabar com a raça humana? Cara, calma. Vamos lá, vamos com calma. A gente hoje vai falar aqui, mais ou menos, sobre como é que os cometas eles são classificados, nomeados e como eles são descobertos. E vai ser bem melhor do que desmistificar algumas coisinhas que às vezes passam desapercebido. Né, gato? Né, fala de novo com eles aqui. Fala com ele. A gente vai ver alguma coisa hoje, hein? Tá puto, ele tá muito puto. Bom, antes de mais nada, é sempre bom a gente lembrar que os cometas eles são objetos que visitam o sistema, as partes mais internas do sistema solar. E não é de hoje, tá bom? Você tem registros de cometas, de aparições de cometas, se não há séculos atrás, mas sim milênios, tá bom? Os caldeus, tá? Eles foram os primeiros que registraram com alguma certa precisão em anotações, etc., a aparição de cometas. Eles eram um povo bem interessado no que se diz respeito a fenômenos celestes. O próprio Sêneca, o jovem, ele registrou em anotações de que realmente os caldeus eles tinham muito interesse nas observações astronômicas e eles tinham registros de cometas, certo? E esses registros eles vão de mais ou menos 3.000 a.C. Cara, 3 milênios antes de Cristo. Bicho, é muito bacana você ver isso e parar pra pensar de que não é de hoje que as observações de cometas acontecem. E é muito bacana você ver, por exemplo, o interesse de um certo povo, de um certo grupo, em observações astronômicas. Eu acho que a gente perdeu um pouco disso. Mas enfim, os primeiros registros mesmo de cometas, ele tem, não são somente do Sêneca, a respeito dos caldeus falando dos cometas, mas você tem manuscritos chineses, o manuscrito de Mawangdui. Mawangdui. Eu acho que é assim que é a pronúncia, me corrijam depois. Ele foi o primeiro catálogo com alguns eventos astronômicos, e dentre eles cometas. Você também tem registros muito interessantes, por exemplo, no livro do Gilgamesh, ele fala também de cometas. O livro de Enoque, ele fala de cometas. E até na Bíblia, cara. O livro do Apocalipse, eu separei aqui algumas citações do próprio livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 6, versículo 12 e 13. Isso é uma coisa interessante. Antes da gente falar a respeito de religião, né? Não vamos. Vi quando ele abriu o 6º selo. Então aconteceu um enorme terremoto. O sol ficou escurecido, como coberto com roupa de luto, e toda a lua se tornou vermelha, como se estivesse ensanguentada. E as estrelas do firmamento caíram sobre a terra como figos verdes, derrubados da figueira por um terrível vendaval. Cara, olha que interessante. Esse trecho aqui, bem específico, né, do Apocalipse. Óbvio que você tem mais passagens, tá bom? Eu vou deixar um link aqui com um site com algumas citações. E ali você pode ver que a própria Bíblia também registra, né, alguns eventos astronômicos. Bom, eu tive que dar uma pequena cortada aqui, porque a bateria acabou, né? Eu carreguei essa porcaria, mas pelo visto tá viciado. Foi mal. E naquela época, cara, não era muito incomum
no caso, você associar eventos celestes a alguma coisa que iria acontecer. Você vê até hoje fazendo isso, né? Eu não vou ficar citando essa coisa que estão fazendo hoje. Eu não vou ficar dando palco para esses malucos. Mas tudo bem. E os fenômenos celestes eram muito associados às coisas mundanas. E os cometas, cara, quando eles viam os cometas, tanto que a palavra, né, do cometa vem da ideia de estrela com uma cabeleira, né, um cabelo longo. Ironia, um cabeludo ficar falando isso. O interessante é que eles associavam muito isso a mau presságio. O trecho da Bíblia que a gente leu ali do Apocalipse, ele também citava um eclipse lunar, uma lua vermelha ensanguentada. Cara, olha só que legal. A cultura e a ideia da galera antigamente de associar esses fenômenos que eles não conheciam como mau presságio. Os próprios monarcas, eles tinham astrólogos e astrônomos que faziam os cálculos, e quando passava, por exemplo, um cometa, eles associavam realmente a morte de nobres, a terremotos, maremotos e o cacete. Tem uma tapeçaria muito interessante, é a tapeçaria de Bayeux. Eu acho que a pronúncia é Bayeux, mas em francês é Bayeux, que mostra o cometa Halley, cara, passando por cima, assim, do trono do rei Haroldo II, que ele morreu na Batalha de Hastings, em 1066. E você também tem umas pinturas interessantes não remontam, mas retratam a época do Natal, com, ao invés da estrela guia, né, um cometa passando em cima. E é até bacana de você levantar a hipótese de que realmente pode ter sido um cometa que passou e avisou os reis magos. Nós vamos falar disso mais pra frente no especial de Natal, né? Vou falar um pouquinho da astronomia no Natal. Eu vou até colocar a pintura, a Adoração dos Magos, né? Essa pintura, Adoração dos Magos, ela tá na Capela de Scrovegni, em Pádua, e foi feita pelo Giotto di Bondone. Pádua, né? Mas olha só, não foi somente nos séculos assim de 1066 e anterior a isso que a galera associou o cometa com algum desastre que aconteceu, uma merda sinistra. Muito pelo contrário. Até pouco tempo atrás, no ano de 1910, foi numa das passagens do Halley, pessoas elas estavam polvorosas, tinham descoberto ácido cianídrico na composição dos cometas. Você passava lá um espectrógrafo na cometa, dividia a luz que refletia na cauda, nos elementos da cauda, e você descobria quais eram os elementos ali. E descobriram ácido cianídrico. Então, cara, a galera tava assustadíssima, tava em pânico, porque o cometa Halley ia envenenar a humanidade, né? Pois bem, cara, a galera tava comprando na rua as chamadas pílulas do cometa, que era para evitar esse envenenamento. E agora esse caso, né, me deu um pouquinho de... Em 97, na passagem do cometa Hale-Bopp, H-L-E-Bopp, ocorreu um suicídio em massa nos Estados Unidos, tá? Aceita... Cadê? Porta do Céu. Porta do Céu. O pessoal da seita Porta do Céu cometeu um suicídio em massa para subir para a nave que estava acompanhando o cometa. Foram 39 pessoas que cometeram suicídio. Cara, em 97, não tem... mal fizeram 21 anos que ocorreu isso, e a galera fez realmente uma coisa dessa. Mas só para avisar, nesse cometa, o 46P, o Vitor, né, ele não tem nenhuma nave, tá bom? Então, nada de fazer besteira, ok? Todo mundo quietinho. Mas olha só, vamos pensar no seguinte, cara. A gente vê o cometa sempre bonitinho, passando no céu, às vezes muito fraquinho, como é o caso desse do dia 16, né, de hoje, que na verdade ele está passando no céu já tem um tempo, mas hoje, dia 16, será o perigeu, o ponto que ele está mais próximo da Terra. Ele passa e ele tem uma aproximação na órbita dele, do nosso planeta, e aí sim você tem o perigeu. Mas olha só, os cometas são muito bonitinhos, são coloridinhos, tem aquela cauda esverdeada, às vezes azulada, mas assim... isso sempre estava na cultura popular. O balão mágico, cara, bicho, o balão mágico, ele fez até uma musiquinha, né? Pegando carona na cauda de cometa. O pessoal da Porta do Céu levou essa pegar carona no cometa um pouquinho a sério. Mas tudo bem.
O pessoal, quando vai ver um cometa, eles também procuravam, né, obviamente, todas as pessoas nas diferentes eras da humanidade procurava dar uma explicação a respeito do que eram esses cometas e do que acontecia. O Aristóteles, no livro Meteorologia dele, um livro que é muito importante para a gente ver como era o processo de análise do mundo na antiguidade, ele botou que os cometas eles eram eventos atmosféricos. E era bem interessante porque realmente pareciam, quando você vê o cometa e um asteroide, ou então um cometa e uma aurora boreal, por conta das cores, que eles estavam realmente relacionados. E a aurora boreal é um evento da interação do campo magnético da Terra com a incidência de partículas vindas do Sol, do vento solar. E a cauda do cometa, o brilho, a coma e etc., são eventos relacionados com o intemperismo cósmico, que é o vento solar batendo nesse cometa. Ele bate, obviamente esquenta, e você tem a liberação dos gases e as reações químicas que dão um brilho ao cometa. É interessante ver isso. O Sêneca, aquele que a gente falou lá no início do vídeo, que tinha registrado a respeito dos caldeus, ele reparou o seguinte: ele viu os cometas, eles não poderiam estar muito relacionados a eventos atmosféricos, porque eles tinham uma trajetória bem regular no céu, não era 100% retilínea, mas você vai ver as aproximações do cometa nas cartas celestes, eles têm realmente uma trajetória que em determinado momento ela é retilínea, obviamente. E eles não sofriam alterações por conta do vento. Então isso não pode estar relacionado a eventos de alta atmosfera. E ele colocou isso como um evento celeste. Cara, essa ideia do Sêneca faz muito sentido. Mas esse é um dos casos em que a relevância, ela dita as regras. A teoria do Sêneca, a hipótese do Sêneca, ela foi meio que desacreditada. E levaram muito da ideia da concepção aristotélica do que era um cometa por séculos à frente. Os filósofos realmente acreditavam que os cometas eles eram um fenômeno atmosférico. Só mesmo no século XVI, e olha só, nós estamos falando de Aristóteles, ela vigorou do século IV a.C. até quase 1577. Nessa época, no final do século XVI, Tycho Brahe ele observou um cometa e ele pegou as observações de outros. Caraca, começou a chover louco aqui, tá um calor da porra. Enfim, o Tycho Brahe ele pegou a sua observação e comparou com as observações de outros astrônomos em diferentes localizações ali na Europa. E ele percebeu o seguinte: não tinha nenhum deslocamento aparente significativo nesse objeto. Ou seja, essa paralaxe, né, que é essa posição relativa, não era muito interessante, não era muito relevante para você considerar de ser um objeto tão próximo assim que relacione-se com a alta atmosfera. Então ele colocou que seria um objeto além da atmosfera e que ele estaria uma distância superior à nossa da Lua. Mais precisamente, 4 vezes mais distante da Terra do que a Lua. Então, cara, quando você tem o Tycho Brahe, que foi um astrônomo importantíssimo na história, até o Kepler, né, foi um dele, né, ele tirou os cometas do saco de eventos atmosféricos e colocou com uma ideia de um evento celeste. Cara, ele quebrou um pensamento aristotélico que estava vigorando desde 500 anos antes de Cristo. 500 não, né? Século IV. Cara, o Tycho Brahe, ele pegou a ideia aristotélica que estava vigorando desde 400 anos antes de Cristo e quebrou e falou: cara, não é assim, a gente vai utilizar esse método e não é assim. As observações não colocam esses eventos como eventos atmosféricos. Cara, isso foi uma mudança muito importante na análise desses objetos. Depois, né, nós fizemos uma pincelada a respeito da história dos cometas, vale ressaltar algumas coisas também muito interessantes, ok? A gente falou
do 46P Vittanen, a gente falava desses cometas, etc. Só que quando você começa a estudar os cometas mais a fundo, você começa a querer classificá-los e outras descobertas são feitas. Primeira coisa, os cometas eles são classificados de acordo com seus períodos. Período, pessoal. Período a gente chama de tudo aquilo que repete, tudo aquilo que tem período, repete com um período. Por exemplo, a Copa do Mundo. A Copa do Mundo ela acontece de 4 em 4 anos. Então o seu período seria de 4 em 4 anos. As eleições também, né, tem períodos de 4 em 4 anos. O Vasco rebaixado tem o período de 1 ano. E o Flamengo ele tem o período de dar raiva nos torcedores também todo ano. A penúltima brincadeira é mentira, né? A última não. Períodos, ok? Os cometas que têm períodos inferiores a 200 anos, como o cometa Halley, o cometa Encke, o 46P Vittanen, tá? Faz seu perigeu hoje, eles têm períodos relativamente curtos. Então, eles são cometas de curto período. O cometa C2014-Q2 Lovejoy, que foi observado aqui no Brasil em 2015, ele é um cometa de período relativamente longo. O período dele, ele chega a ser tão grande que passa dos 8.000 anos, cara. Ele tem 8.000 anos e algumas coisinhas. Ele tem 8.000 de período de entrada e 11.000 de período de saída. Então, ele é um cometa de longo período. Você tem cometas também que são considerados cometas perdidos, justamente porque você estava observando, ou eles foram partidos, ou então eles colidiram em algum planeta que fez eles desaparecerem, como é o caso do cometa Shoemaker-Levy 9, que nós também vamos falar dele nesse vídeo. É um cometa que colidiu em Júpiter, que foi super da hora, na moral. E a última, uma outra classificação bem bacana, são de cometas que foram classificados anteriormente como asteroides, e depois você descobriu que foi um cometa. Então isso é bem bacana. Agora, vocês repararam em como eu dei o nome do cometa Vittanen nesse vídeo? Eu sempre cismei em chamar de 46P. Pois é, o cometa Halley, que é o cometa mais famoso que nós temos, né, no seu período de 76 anos, nesse vídeo, 46P, C2014-Q2. Por que isso? Agora vem um detalhe interessante. Nós vamos entender um pouquinho de como é dada a nomenclatura dos cometas. Os cometas que eles têm períodos menores de 200 anos, ou seja, os cometas de curto período, eles recebem a letra P no seu nome. Por exemplo, o primeiro cometa periódico catalogado foi o 1P Halley, né? Que eles recebem também os nomes de quem os descobriu. O segundo cometa foi o 2P Encke, ou Encke, eu acho que é Encke, Encke. E assim por diante. O cometa Vittanen, que está no céu essa noite, ele é o 46P Vittanen. Ele é um cometa periódico. Então esses cometinhas menores que com um período menor de 200 anos, eles recebem a letra P no início dos seus nomes. Os cometas, como o cometa Lovejoy, que foi observado aqui no Brasil em 2015, que tem fotos magníficas, como essa que vocês provavelmente estão vendo no vídeo, passam a Terra uma vez a cada 8.000 anos. Então a gente só vai ver esse cometa uma vez na vida, obviamente. Então, esses cometas recebem a nomenclatura C, com a letrinha C, o Czinho aqui, né? O C2014 Lovejoy é um exemplo disso. Cometas de longo período. E o cometa Shoemaker-Levy 9, que se deu como perdido, né? Nós observamos ele, de repente, ele colidiu no planeta Júpiter, no hemisfério sul de Júpiter, de 1992, F2. Vocês repararam também nesse 1992, C2014? Pois é, depois desse prefixo, né, dessa letra que designa se o cometa é de período longo, curto ou desaparecido, você coloca o ano em que ele foi descoberto. E vamos agora pegando o cometa Shoemaker-Levy 9, de 1992, F2. Esse F quer dizer que ele foi descoberto na ABCDEF na sexta quinzena do ano de 1992. E 2, porque ele foi o segundo cometa descoberto nessa quinzena. Então,
1992, F2, Shoemaker Live 9. O C, 2014, Q2, Lovejoy, ele foi descoberto em 2014 na A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 10, K, L, M, N, O, P, na 16ª quinzena do ano de 2014. Foi o segundo cometa descoberto nessa quinzena. Então, pô, a gente começa a ver um padrãozinho maneiro e o código começa a fazer sentido. E é muito legal quando os códigos eles fazem sentido, principalmente na astronomia, né? A nomenclatura dos asteroides ela é um pouquinho diferente. A gente vai falar dela em outro vídeo, quando for comentar sobre o Bennu e outros asteroides que podem ser visíveis aqui. Show de bola? Então agora vamos falar um pouquinho da curiosidade a respeito do Shoemaker Live 9. Cara, o Shoemaker Live 9 ele foi descoberto como um cometa de período curto por Carolyn Shoemaker, Eugene Shoemaker e David Levy. E isso é muito legal, cara. E o bacana desse cometa é que em 94 ele nos deu a primeira colisão extraterrestre observável. Cara, o cometa ele foi capturado pela força gravitacional de Júpiter e as forças de maré do planeta estressaram o cometa. Então a foto que você tem do Shoemaker sabe que o núcleo dele virou vários núcleozinhos assim separados. E cara, olha só que interessante. Esse cometa, esses núcleos, eles bateram, eles colidiram e explodiram na superfície de Júpiter, deixando manchas no hemisfério sul que foram observadas durante semanas. Cara, isso é muito, muito, muito irado, porque nos deu uma ideia de como seria o comportamento deles quando eles entrassem na atmosfera. Obviamente, cometas são bolas de gelo sujo, gelo e rocha sujo, mas em suma, gelo sujo. Só que eles têm um comportamento bem parecido com o de asteroides quando eles entram na atmosfera. E cara, que sensacional, não é? Os cometas, eles nos dando algumas das observações mais extraordinárias ainda dentro do sistema solar. Eles não são só bonitos quando visto na sua ativação, mas eles são fascinantes porque nós vemos essas questões acontecendo em outros planetas. Na moral, é muito maneiro. Eu vou deixar linkado aqui também alguns vídeos da explosão, do impacto do cometa Shoemaker, tá? Agora, vamos falar do 46P Vitaney, tá? Esse cometa que está aparecendo hoje, ele tem um período de 5,6 anos, tá bom? Vocês depois façam a conta de quanto é isso. Ele tem no caso, ele tem um período orbital bem pequenininho, né? Acho que em 1900 alguns dias. Enfim, os cometas eles são uns objetos de estudo, né? Tá? E o cometa Vitaney está sendo observado hoje. Na verdade, outra coisa bacana de você estudar a respeito dos cometas está na análise das suas órbitas, ok? As leis da mecânica celeste, as leis de Kepler, elas nos mostram que objetos celestes eles têm órbitas elípticas. E os cometas, quando vocês analisarem os períodos dele, vocês conseguem propor a distância dos eixos maiores e menores dessas elipses e determinar de onde esses cometas vieram. Os cometas de período curto, eles geralmente vêm do cinturão de Kuiper. Até a New Horizons, a sonda que fotografou Plutão, ela está chegando agora, ela está explorando objetos do cinturão de Kuiper. No dia 1º de janeiro, nós vamos fazer também um vídeo a respeito disso. Ela vai fazer o sobrevoo pelo objeto Nova Thule, que está nesse cinturão de Kuiper. Mas, pois bem, esses cometas de período curto, eles, quando sofrem alguma perturbação gravitacional de algum planeta anão ou algum objeto ali massivo, eles têm suas órbitas desviadas e eles vão em direção ao Sol. E nisso, cara, nós conseguimos observá-los. A maioria dos cometas de curto período vem de lá. Os cometas de longo período, eles também vêm de regiões distantes do sistema solar. Porém, a hipótese mais provável é de que eles vêm da nuvem de Oort, uma região que seria a fronteira do nosso sistema solar. Ali teriam planetesimais e restos da nuvem molecular que deu origem ao nosso sistema solar. A nuvem molecular, para quem não sabe, ela é a nuvem de gás e poeira que colapsou gravitacionalmente e que criou o nosso Sol. E
alguns elementos que foram soprados depois que o Sol entra em fusão nuclear formam os discos planetários, que objetos que estão ali, orbitando esses discos planetários, vão limpando uma área e vão formando os planetas. Os cometas de período muito longo, eles vêm dessa nuvem de Oort, e nessa região seria onde teria os vestígios de como era a composição dessas nuvens, da nuvem molecular que originou o sistema solar. Pois bem, esses cometas de período longo, eles vêm nessa região há mais ou menos 1 ano-luz daqui, e por isso que eles têm períodos muito grandes. E o interessante a respeito desses cometas longos é que as órbitas deles não descreveriam órbitas elípticas. Newton, o próprio Isaac Newton, ele observou o cometa de 1680 e ele publicou no seu Princípio Matemática, né, um livro que revolucionou a ciência moderna, que as órbitas não estavam respeitando muito bem as leis de Kepler. Porém, segundo a equação dele da gravitação universal, que é essa daqui, essas órbitas elas descreveriam secções cônicas. A secção cônica, como você, não sei se você se lembra do colégio, né? Mas secções cônicas são secções que você tem um plano que ele corta geralmente 2 cones, assim. E as secções que nós conhecemos são elipses, parábolas e hipérboles. Obviamente uma circunferência também é uma secção cônica. E cara, foi muito bacana ele observar isso e realmente comprovou que a sua equação da gravitação universal, ela está funcionando para objetos lá de cima. Okay? Esse foi só um pequeno adendo sobre os cometas. Obviamente eu estou dando uma preferência muito maior ao que eles são e não como nós estudamos as questões orbitais deles. E assim, eu queria postar esse vídeo justamente para você que não compreende muito bem o que pode ser um cometa, o que é um cometa, para você se sentir instigado a olhar para o céu hoje, nessa noite, onde o cometa vai ter a sua aproximação maior na Terra. Lembrando, o periélio é quando um objeto ele está próximo ao Sol, e o perigeu é quando você tem um objeto próximo à Terra. Você que está assistindo esse vídeo, sinta-se um pouco instigado. O cometa 46P Vitanen hoje ele estará próximo do aglomerado das Pleiades, na constelação de Touro. São estrelinhas muito bem juntinhas que você pode observar olhando mais ou menos ao norte. Estudar cometas ele é de uma importância surreal, porque nós só conseguimos entender para onde vamos se nós entendermos de onde viemos. E os cometas eles têm ligações muito importantes disso. Não só culturalmente, mas como na questão evolutiva, de como pode ter surgido a vida aqui na Terra. E como a astronomia era uma ciência extremamente democrática, todo mundo pode olhar para o céu, eu sempre vou repetir isso nos meus vídeos, todo mundo pode olhar para o céu. Faça você também o seu experimento e sua observação. Pegue um binóculo. Caralho! Pegue um binóculo. Ache a constelação de Touro, uma carta celeste, um aplicativo de celular, ou até mesmo um guia na internet de um canal de divulgação, e ache ele no céu. Observe como ele como ele tem uma região esverdeadinha. Essa região que no caso nós chamamos de coma. Os cometas eles têm, né, na verdade, suas regiões, o núcleo, a coma e a cauda. Sendo o núcleo a parte central do cometa, onde você tem aquela rocha toda, a coma, que é a região de brilho ao redor do núcleo, e a cauda é o rastro que mostra também a direção do vento solar. Muito bacana você ver, por exemplo, as fotos do cometa Makhno. Tá? As fotos do cometa Makhno foi um cometa muito grande, um dos mais brilhantes que já passaram pela Terra, e ela mostra exatamente para onde o vento solar está soprando. E isso é muito legal. Cara, é muito legal. Então, sinta-se instigado a fazer essas observações. O Felipe Haime do canal Café e Ciência e o Sérgio Sacani do canal Space Today fizeram vídeos sensacionais a respeito de cometas, listando suas características e fazendo um pequeno apanhado dos cometas mais brilhantes que já passaram pela Terra, né? Foram visíveis, né, daqui da Terra. Assista, vale a pena, vale muito a pena. Sempre que você tem uma informaçãozinha e de como é o nosso universo, vai engrandecer e vai aumentar muito mais a nossa compreensão do cosmos.
No demais é isso, por favor, comentem, deem um joinha também para ajudar aqui, né? Porque o canal tá começando, então falar de ciência é sempre complicado, então todo apoio ele é muito bem-vindo. E por favor, comentários, sem trousada, né? Me deem um feedback para eu poder melhorar. Eu sei que eu preciso melhorar na minha oratória e na maneira como eu gravo os vídeos, mas é porque eu fico divagando muito, sempre tem alguma coisinha ou outra que eu deixo passar e que eu lembro na hora e tento colocar. Então, assim, feedback, comentários, vamos fazer mais vídeos e, por favor, me deem mais sugestões sobre o que falar, tá bom? Demais é isso, tenham um ótimo fim de ano, nós voltaremos aqui, obviamente, para falar da astronomia no Natal, mas aproveitem e façam observação desse cometa, que vale a pena, ok? O demais é isso, até lá e permaneçam sempre curiosos. Valeu? Tchau, tchau.